Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem nós acabamos o estudo de Atos dos Apóstolos e agora a gente vai entrar nas cartas de Paulo, né? Hoje a gente vai estudar aqui Romanos capítulo 1, né? Eu achei bem interessante um dos versículos ontem que eu compartilhei, que Paulo, mesmo tendo sofrido muito lá em Jerusalém, ainda assim ele disse, né, que não tenho nada contra a minha nação, né? Falando ali que não tinha nada a dizer contra a nação ali, é muito interessante isso. E isso eu levei para o lado de patriotismo, que nós devemos amar o Brasil, né, onde a nossa pátria, onde nós nascemos. Eu gostei do comentário aqui da Margarete Pereira, né? Ela colocou aqui: a galinha do vizinho é sempre mais gorda, né? A gente sempre fica pensando, o outro país é melhor, o outro país é melhor. Mas ela coloca aqui: devemos amar a nossa terra onde nascemos e cuidar dela. O Brasil é lindo, maravilhoso. Concordo com você, Margarete. Gratidão pela sua mensagem. Bom, vamos então aqui começar o nosso estudo de hoje, aqui em Romanos, né? A carta que Paulo escreveu para os romanos, tá bom? Vamos começar aqui no capítulo 1, versículo 1. Importante dizer que Paulo, ele não plantou a igreja lá em Roma, tá bom? Mas ele sabia que o evangelho estava crescendo. Alguém foi lá e evangelizou lá, né? E estava crescendo o número de membros de igrejas lá. E ele se preocupava com essas pessoas, mesmo sem conhecer elas. E também havia conflitos, né, de pessoas que entravam para a igreja e não entendiam bem a doutrina. Então alguns pensavam, né, que a salvação viria mediante a lei, né? Tal como era no judaísmo ali, que não, aqueles que não entendiam achavam que eram os ritos, ordenanças, aquilo que realmente trazia a salvação, quando é pela expiação de Jesus Cristo que nós somos salvos. Outros entendiam que era pela graça, pela expiação de Jesus Cristo e achavam, então eu não preciso fazer nada, né? Porque a expiação que me salva, então tanto faz o modo que eu vou viver. Então Paulo, ele escreve essa carta, né, para aqui, e ela é bem extensa, que vai tratar desses pontos doutrinários, mas que eu não vou tocar nesses pontos hoje, mas nessa semana a gente vai tocando nesses pontos aqui, tá bom? Então vamos começar aqui a leitura em Romanos capítulo 1, versículo 1 em diante aqui. Eu vou lendo o versículo e já vou explicando aqui. Então, do versículo 1 ao versículo 7, nós devemos entender que é apenas uma introdução da carta. Ele mostrando quem ele é, quem está escrevendo, e dizendo para quem ele está escrevendo, né? Então a gente tem que entender isso. Na verdade, essa é a carta de Paulo maior com uma introdução. Uma introdução maior que tem é essa de Romanos aqui. São 7 versículos, sendo só a introdução da carta aqui, né? Então vamos começar aqui. O versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aqui quando ele diz, né, servo de Jesus Cristo, nós temos que entender que eles estão falando por romanos, e os romanos, eles eram os dominadores, né? Era Roma que mandava ali nos outros países que tinham o domínio total ali, né? E essa palavra aqui, servo de Jesus Cristo, na tradução literal significa escravo, né? Jamais um romano se trataria ou se chamaria de a si mesmo como escravo. Mas o apóstolo Paulo, ao se apresentar para os membros da igreja de Roma ali, né? Essa carta, né, que ele está escrevendo aqui, ele se coloca como servo, como um escravo de Jesus Cristo, né? Ele se coloca ali como servo. Eu achei interessante isso. Chamado para apóstolo. Interessante que Paulo, ele não chamou a si mesmo como apóstolo, né? Ele foi chamado como apóstolo. Então ele coloca isso bem claro nessa carta aqui. Interessante que a palavra apóstolo, ela significa enviado, né? Aquele que é enviado. Também é um ofício dentro do sacerdócio, tá bom? Um dos ofícios do sacerdócio de Melquisedeque é apóstolo, tá bom? Então tem essa conotação aqui. Bom, um apóstolo também, ele é representante de Jesus Cristo. É uma testemunha ocular de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, para ser ali um apóstolo, ele teve que ver Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não viveu na época de Cristo, né? Ou seja, não conheceu o Cristo pessoalmente, mas ele teve a visão de Cristo, Cristo visitou ele, então ele era uma testemunha ocular. Eu sei que todos os apóstolos, eles viram Jesus Cristo face a face, porque é requerido isso para que eles prestem testemunho do Salvador Jesus Cristo de uma maneira especial. Então todos os apóstolos, eles viram Jesus Cristo, e aqui o apóstolo Paulo também havia visto ali. Então ele era uma testemunha especial aqui,
ocular, né, de Jesus Cristo. E ele continuou no versículo 1, né, ainda dizendo, separado para o evangelho de Deus, né? Aqui tem um jogo de palavras, no português não aparece muito, né? Que fala quando ele é separado para o evangelho de Deus. Essa palavra separado, né, é um jogo de palavras que parece que está falando fariseu. A palavra fariseu significa separado, né, na verdade. Né? Os fariseus eles surgiram na época dos macabeus, quando eram os gregos, né, que dominavam ali Jerusalém, e houve toda aquela revolta dos macabeus, tudo. Então daquele movimento ali surgiu uma classe separada, que olhava a lei de Deus com mais rigor, né? Então eram os fariseus, né? Então aqui eu não estou dizendo que Paulo falou que ele é fariseu, mas tem um jogo de palavra aqui interessante na língua escrita aqui, né? Na língua escrita. Não aparece muito no português, mas aqui tem esse jogo de palavra, que ele era uma pessoa separada. Uma coisa importante aqui é que o evangelho ele tem origem por Deus, né? Não foi o homem que inventou o evangelho, a religião, foi Deus que criou, né, o evangelho para nós, para nos salvarmos. Ele continua dizendo, a gente tem que tudo lembrar aqui que ele está escrevendo uma carta, né, aos Romanos, versículo 2, que ele antes havia prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Então, ele está falando sobre Jesus Cristo e que Deus prometeu Jesus Cristo, né? Por meio dos profetas. Na verdade, todo o evangelho ele é centrado em Jesus Cristo. Observe o versículo 3, ó. Acerca de seu filho que foi gerado de descendência de Davi segundo a carne. Então, todo o evangelho ele é centralizado em Jesus Cristo, na expiação que Jesus Cristo realizou por nós. Todas as coisas. Então, quando nós vamos prestar o nosso testemunho, tem que ser sobre Jesus Cristo. Quando nós vamos discursar, independente do tema, você tem que colocar Cristo como o centro da sua pregação. Você vai compartilhar um discurso sobre o templo, você tem que relacionar o templo com Jesus Cristo, né? Sempre Cristo ele deve ser pregado na igreja, deve ser o assunto principal na religião, né? Na igreja é Jesus Cristo, tá bom? Nós devemos fazer isso. Continuando aqui, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Declarado Filho de Deus aqui está falando como ele acabou de falar no versículo anterior, que Jesus Cristo ele veio da descendência de Davi, ou seja, ele nasceu de uma linhagem humana, né? O próprio Cristo ele nasceu de Maria, né? Então ele nasceu ali de uma linhagem humana, mas também ele nasceu Deus, né? Então aqui ele colocou bem claro no versículo 4, né? Declarado Filho de Deus em poder. Ele também era Filho de Deus, por isso que um dos títulos de Jesus Cristo é unigênito do Pai. Ele é o único ser nessa terra que nasceu diretamente de uma mãe mortal e diretamente de um Pai celestial, né? Jesus Cristo é o único que nasceu 100% humano e 100% Deus, né? É incrível isso. Então, aqui fala sobre segundo o Espírito de Santidade. O que significa isso aqui? Significa que ele nunca pecou, que ele era santo, né? Nós também, né, temos o apóstolo Paulo, ele sempre vai escrever as cartas dele, ele fala aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Efésios. Nós temos esse título também, de ser chamados santos. Isso é porque somos santos sem pecado? Não, porque nós seguimos a Deus, que é santo, né? Um dos títulos de Deus é ser santo, então nós também somos santos. Assim como o título cristão, né? Já vem derivado da palavra Cristo. Então nós seguimos a Cristo, então somos cristãos, tá bom? Então uma coisa interessante, né? Que nós não é santo no sentido de não ter cometido pecado, mas nós podemos ser purificados e nos tornar santificados, tá bom? Eu até separei aqui, ó, Mosias capítulo 5, versículo 2. Por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. O que é se tornar santo, santificado? É você ter uma transformação tal em você, que você, não é que você vai resistir ao mal, resistir ao pecado. Você vai ter uma transformação tão grande em você que o pecado vai causar uma repulsa em você. Você não vai nem querer saber de pecado,
Então esse é o sentido de estar santo, e Deus, ele é santo, né? Então a gente consegue observar isso aqui. Também diz aqui, pela ressurreição dos mortos, tudo isso aqui no versículo 4, né? Que nós vimos. Então Cristo também, por ele ser santo e justo, o corpo dele não teve corrupção, não sofreu, não se corrompeu na terra, né? Não ficou podre, né? Vamos dizer assim. Ele ressuscitou, o corpo dele. A lei da morte não tinha poder sobre o corpo de Cristo, porque ele era santo. Então ele quebra as ligaduras da morte, tá bom? Então tem isso também. Então ele era santo. Ele é o único, né? Que é o primeiro, né? Que ressuscitou ali, que conseguiu fazer essa façanha aqui. Os antes dele sempre foram pessoas ali que levantaram da morte, tá bom? Continuando aqui, ainda assim, né? No versículo 5 agora. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência à fé entre todas as nações por causa de seu nome, né? Então ele está falando aqui que pela obediência todas as nações, né? Pela graça de Deus podemos nós nos tornar santos. Versículo 6, entre os quais sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo. Agora é interessante que o próprio apóstolo Paulo fala que ele foi enviado para compartilhar o evangelho, ensinar. E aqui no versículo 6 ele fala que esse convite também é para nós. Ele está escrevendo para os romanos lá, então ele está falando que eles também são chamados a fazer esse trabalho, né? Observe o versículo 6, ó. Entre os quais sois também vós chamado para serdes de Cristo. O convite para nós sermos de Cristo, tomarmos o nome de Cristo sobre nós é para todas as pessoas. E ele está falando também é de vós essa responsabilidade aqui, né? Versículo 7. E todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos aqui, né? Sempre ele vai se referir aos membros da igreja aqui, chamados santos, né? Que também é incluso no nome da igreja que nós temos, né? A igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre é escrito em letra maior, porque ele é o foco do evangelho, tá bom? Ele é o foco da igreja, tá bom? Então, a igreja de Jesus Cristo, do santo dos últimos dias, ou seja, dos membros também ali, tá bom? Então, aqui ele está falando aos santos, né? Ele diz, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santo, graça e paz de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então, o convite é individual, né? Vê que o Senhor chama todas as nações, mas ele está tratando pessoalmente de Roma, ele chama nós individualmente para essa obra aqui, tá bom? Continuando aqui, versículo 8. Versículo 8 diz assim... Bom, aqui eu tinha feito uma anotação aqui de Atos capítulo 1, versículo do 8 ao 15, que lá fala em Atos capítulo 1, do 8 ao 15, fala o quanto ele desejava, né, estar comparecer perante os romanos também. Não foi ele que plantou essa igreja, como eu falou, mas ele fala do grande amor que ele tinha e como ele gostaria de estar lá entre eles também, tá bom? O versículo 8 ele diz assim, primeiramente dou graça a Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé, né? Aqui, ó, Paulo, na verdade, ele não plantou essa igreja em Roma, mas a gente vê aqui que eles são irmãos de Paulo na fé, assim como são nossos irmãos também na fé. E ele está agradecendo às pessoas, né, que ele não conhece, isso é incrível, né, que ele não conhece, mas que são irmãos deles na fé. O amor ao reino de Deus crescendo, né? Não foi ele que criou a igreja lá, que fez crescer, mas ele está agradecendo pela igreja estar crescendo lá, e ele tem o desejo, mostra que ele tem o desejo de estar com eles lá também, né? Muitas vezes ele que está com ele, como ele vai expressar aqui nessa carta, né? Então a gente vê aqui, né? O amor do reino de Deus está crescendo, né? Ele está feliz porque o reino de Deus está crescendo. Você fica feliz com outros lugares o evangelho chegando, né? Você fica feliz com cada templo que é construído, né, no Brasil e fora do Brasil? Se você está com esse sentimento igual de Paulo, felicidade
por ter mais pessoas se convertendo ao evangelho, né? Então esse é o propósito. Agora, mais do que ficar feliz com a construção de templo em outros locais, a qual a gente nem vai lá, né? Talvez você tenha já um templo perto da sua casa, né? Mas ou no seu estado, e aí está construindo um templo em outro estado e você está feliz por aquele outro estado vai ter um templo também, né? Mas mais do que ficar feliz é participar nessa obra. Você tem contribuído para ajudar que novos templos sejam construídos, né? Por meio das ofertas. Nós podemos contribuir por meio de nossas ofertas para que outros templos sejam construídos também. E isso é lindo. Não é só amar, a gente tem que demonstrar o nosso amor também. E essa é uma maneira de nós demonstrarmos amor, fazendo isso. A gente também tem que, eu fiz a anotação que a gente tem que estar feliz também pela evangelização, a pregação do evangelho por outras igrejas também. O mundo é melhor porque outras igrejas também pregam o evangelho e ajudam as outras pessoas a se parecer mais com Cristo. Então isso é importante. Lembrando do que Jesus Cristo disse lá em Marcos 9, versículo 40, né? Quando João e outros apóstolos chegaram ali, falou, tem gente lá expulsando o demônio em seu nome, nós proibimos, né? Jesus Cristo disse assim, por quem não é contra nós é por nós. Porque qualquer que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. Então veja que todos vão receber sua recompensa, né? Todos que estão seguindo a Cristo, tá bom? Então essa é a verdade aqui. Então aqui a gente viu que ele está agradecendo por eles serem membros da igreja, né? Por ele estar firme na fé. Mas primeiramente o que Paulo agradece? Primeiramente dou graça ao Senhor, meu Deus, né? Então primeiramente ele agradece a Deus. Ou seja, é pela misericórdia de Deus que as outras pessoas se tornam membros da igreja também. Versículo 9. Porque o Deus a quem sirvo, o meu Espírito e o Evangelho de seu Filho, é testemunha de que como incessantemente faço menção de vós. Aqui, gente, é lindo. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para os romanos, né, para os membros lá, qual ele não conhece, e ele fala assim, Deus é testemunha que eu estou orando por vocês continuamente, né? Nossa, que lindo isso, né? Orar ali pelas pessoas que você nem conhece. Tem um treinamento na igreja que fala sobre a ministração, né? E aí tem uma prática bem real ali de um presidente do coro entrevistando um homem que é ministrador, e ele pergunta, né? Você conhece as pessoas da família que você ministra? Aí ele conhecia algumas pessoas, você sabe o nome de todos? Não. Tá bom. Até tal dia, você pode conhecer todos os nomes dessa família e orar por essas pessoas? E ele falou sim, né? E aí a gente vê parte do treinamento, quando ele volta na próxima vez, ele sabia o nome de todos os da família, né? Das crianças também ali, e ele estava orando por ela. E por passar a orar por elas, ele começou a se preocupar com aquelas pessoas. E aí então ele buscava de alguma maneira ajudar aquelas pessoas. Então isso é formidável. Orar pelas pessoas vai fazer com que a gente queira estar perto das pessoas e abençoar as pessoas. Quantas mensagens de carinho eu recebo de pessoas falando, você tem que vir para o Rio de Janeiro, você tem que vir para o Ceará, você e sua esposa, sua filha, sua família está convidado a almoçar na minha casa. Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque elas oram por mim. E eu quero aqui expressar a minha gratidão por vocês orarem por mim, né? Por estar fazendo esse trabalho, né? Eu tenho certeza que a força que eu tenho vem de Deus, e Deus é ouvindo a oração de vocês para que eu possa estar todos os dias aqui, né, compartilhando essa mensagem. É um desafio, né? E o Senhor tem me abençoado por conta da oração de vocês. Eu quero que vocês saibam que eu também oro por vocês. Eu oro pedindo que essa mensagem que está sendo enviada no YouTube possa fortalecer a fé de vocês, que nós possamos juntos nos regozijar e nos achegar mais a Jesus Cristo. Eu oro pela aula de 5h20 da manhã, que nós possamos ser um grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp que a gente faz um estudo das 5h20 da manhã até 6 da manhã. Eu oro por esse grupo, pelas pessoas, que o Senhor nos dê força de estar ali, e que isso não acabe nunca, que nós possamos... Eu fico ansioso para que de manhã chegue o horário de eu
compartilhar a aula com essas pessoas. Né? Então eu gosto disso. Eu oro por vocês, vocês também oram por mim, e isso faz com que o amor se fortaleça entre nós. Né? É muito bom isso. Bom, eu também creio, né? Assim como o apóstolo Paulo estava orando pelos da cidade ali de Roma, né? Os membros da igreja, eu tenho certeza que o presidente Nelson, ele ora por mim, que ele ora por cada um de nós. Né? O próprio Salvador Jesus Cristo, em João capítulo 17, ele ora por nós. Né? Ele ora primeiro, ele está rogando a Deus, pedindo ali pelos apóstolos, né, para livrar eles, para fortalecer eles. E aí então ele passa a orar por nós também. Né? Lá em João 17, 20 diz assim, ó, porque não rogo somente por estes eram os apóstolos, né? Mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Eu creio no Senhor Jesus por meio da palavra que eu aprendi, por meio do evangelho, por meio dos missionários ter me ensinado. Então eu me incluo que Jesus Cristo orou por mim, porque essa oração aqui está no futuro. Ele ora por todos, ele orou por todos, por quem por meio da palavra viessem a crer nele. Então, né, nós devemos nos englobar aqui. Isso é lindo de ver aqui. Continuando o versículo 10 aqui. Rogando sempre em minhas orações, que de algum tempo, pela vontade de Deus, que me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Né? Ou seja, imagina eles recebendo essa carta do apóstolo Paulo orando, uma ocasião pedindo para Deus o abençoar, para que em algum momento ele pudesse ir lá estar com eles. Né? Estar com eles, não era morar com eles, mas estar com ele. Ele queria estar perto dessas pessoas. Por quê? Porque ele estava orando. Orando pelas pessoas, a gente vai sentir amor pelas pessoas. E isso é muito lindo aqui, tá bom? E sempre prevalecendo a vontade de Deus. Né? Ele fala, pela vontade de Deus. Ele queria ir, mas o trabalho de Paulo era muito intenso, né, nas outras regiões que ele estava. A gente acabou de estudar o livro de Atos, a gente via que ele plantava uma igreja, crescia ali, depois ele voltava na igreja ali, fortalecia, criava uma liderança ali, fortalecia aquela liderança, depois ia embora. Depois de 2 anos ele queria voltar ali de novo, ver como estava a liderança, ver como estavam as pessoas. Então ele se preocupava. Então esse trabalho intenso impedia muitas vezes Paulo de cumprir esse desejo de ir para Roma. E o próprio Senhor Jesus Cristo, né, vai aparecer a ele lá apareceu a ele lá na prisão, né, e fala para ele que ele vai para Roma, né. Talvez não do jeito que ele queria, né, ele vai como um prisioneiro, mas ainda assim ele vai lá prestar o testemunho dele e compartilhar o evangelho. Versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Aqui quando ele fala, né, a fim de que sejais confortados, a tradução permite no plural, tá bom? Seria que sejamos confortados. Por que isso é importante, né? E o versículo 12 colabora com isso, porque o apóstolo Paulo não está falando que quer ir até a cidade de Roma lá, com arrogância, dizendo, eu vou ensinar vocês, né? Vocês estão tropeçando aí, achando que uns é pela lei que nós somos salvos, outros acham que é pela graça, mas aí não precisa fazer nada, eu vou ensinar vocês. Não, ele está indo com expressa humildade, né? Então ele fala para que sejamos confortados, tanto eles como nós. Olha o versículo 12. Isto é, para que juntamente conosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha, junto. Isso me lembrou Doutrina e Convênios 50, versículo 22, que diz assim: portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreende um ao outro, e ambos são edificados e juntos se regozijam. Né? Então, é muito lindo. O apóstolo Paulo, ele fala muito dos membros da igreja como sendo um corpo, um único corpo. E se um pé está doente, todo o corpo sofre. Então, se meu irmão está mal, é uma dor em mim também, então eu tenho que ajudar esse irmão também. É lindo, né, o que Paulo ele prega, né, é muito lindo isso. Bom, eu fiquei de ir até o versículo 15 aqui, deixa eu dar uma acelerada aqui, que o tempo já avançou muito aqui, ó. Ele diz ainda, versículo 13, porém, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho-vos sido impedido. Porque também ter entre vós alguns frutos, como também entre os demais gentios. Né? Então ele quer ser beneficiado também com a companhia desses irmãos,
e ele quer ir lá produzir frutos também e receber os frutos que outras pessoas plantaram, né? Versículo 14. Eu sou devedor, tanto de gregos como a bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Bom, aqui eu achei interessante, né, que ele fala que ele é devedor. Todos nós somos devedor, né? No livro de Mórmon tem uma passagem de escritura que fala que todos nós somos devedores, eternos devedores, como se fôssemos mendigo mesmo, né? Pedindo ali a Deus e ele nos abençoando. Então todos nós estamos na mesma condição. E aqui ele fala que ele é devedor, tanto de grego como sábios. Aqui, grego significa os sábios, porque era a cultura da época dos sábios. Os bárbaros significava os que não eram, todos os que não falavam grego, na verdade, eles consideravam como bárbaros, né, que não tinha muita cultura. E ele está colocando todos ali como ele sendo devedor, tanto pessoas cultas como aquelas que não tinham muita cultura, muita escolaridade e assim por diante. Ele é devedor de todos, né? Eu achei interessante aqui. Essa palavra bárbaro, até mesmo, né, ela vem do sentido aqui de uma palavra chamada onomotapia. Onomotapia, né? Onomotapia é um sentido de uma palavra quando sai algum som. Por exemplo, kkkk, RRS ou HAHA, que a pessoa fala ha, ha, ha. Então, onomatopeia, ela significa uma palavra que sai som. E quando os gregos, né, alguém ia falar com eles que não falava grego, eles ficavam falando blá, 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 como se eles não estivessem entendendo nada, então ficou a palavra bárbaro, né? Daí que surgiu essa palavra bárbaro. Versículo 15 aqui para finalizar. Assim que quanto em mim, estou pronto também para anunciar o evangelho. Vós que estáis em Roma. Ele fala que ele está pronto para compartilhar o evangelho. Eu lembrei aqui sobre Doutrina e Convênio 88, 81, que diz: Eis que vos enviei para testificar e advertir ao povo. E todo aquele que for advertido deverá advertir o seu próximo. Nós devemos ensinar o evangelho às outras pessoas. Nós somos chamados para isso. Como nós podemos fazer? Ensinando as pessoas. Agora, se você está um pouco temendo, como que eu vou ensinar? Faça um convite simples. Você gostaria de estar na igreja esse domingo comigo? Convida as pessoas aí à igreja, convida as pessoas para ouvir os missionários. Você gostaria de fazer um estudo das escrituras comigo? Convida a pessoa a fazer o estudo com a gente aqui no canal, né? É uma forma de evangelizar, de compartilhar o evangelho com as outras pessoas, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, né? Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.